Prado, o homem que detestava animais. História baseada em fatos reais. Você acredita em lobisomem? Não? Será que ele realmente existe? Seria ele o sétimo filho homem, não batizado de uma única mãe? Ou fruto de um relacionamento de um padre com a freira? Ocorre que a lenda do lobisomem conta com relatos em todos os cantos do Brasil, e aqui na incrível Jaguara não são poucos. Acompanhe agora o que pode acontecer com quem maltrata animais indefesos e conheça o lobisomem da Vila Jaguara. Noite de lua cheia, uma sexta-feira de verão de 1975. Chovia torrencialmente e mesmo assim podia avistar-se um enorme cão preto uivando na frente a uma casa muito antiga e simples. Nas imediações do final da antiga rua do Rio Turvo, na época a principal rua da Vila Jaguara, bem próximo à margem do rio Tietê. Naquela casa com aparência de abandonada, morava sozinho um tal de senhor Prado, com cerca de 50 anos de idade, solteiro e caminhoneiro por profissão. Prado era um sujeito de poucos amigos, não conversava com vizinhos, sempre de semblante carrancudo e com hábitos que já haviam lhe ocasionado vários problemas e brigas com moradores locais. Ocorre que Prado odiava gatos e cães e não raro jogava pedras e pedaços de pau nos animais que se aproximavam de sua casa para irritação geral dos locais. Próximo à casa de Prado havia um local de descarte de entulho e como na época o serviço de coleta de lixo era bastante irregular, não raro alguns moradores jogavam lixo domésticos ali, o que atraía sobretudo vários animais em busca de restos de comida. Mesmo viajando muito e ficando por longos períodos ausente, Prado não suportava a presença de animais perto de sua casa. Isso quando não adentravam seu quintal. E eventualmente eram surpreendidos por tiros para o alto de um velho revólver calibre 22 de propriedade de Prado. Para o tormento dos moradores que, além de acharem aquilo um certo exagero, não concordavam da forma com a qual Prado agressivamente tratava os inofensivos animais. Muitos que eram de propriedade dos próprios vizinhos de quarteirão. Pior que isso, era o fato de muitos filhotes eram abandonados em caixas de papelão naquelas proximidades, muitas vezes no quintal de Prado, que simplesmente ficava furioso, recolhia as caixas, atravessava a marginal local e as depositava à margem do córrego Sintra, que passa próximo dali e deságua no rio Tietê. Tamanha crueldade, pois com o tráfego de veículos intenso, aquele trecho da marginal, muitos daqueles filhotes podiam morrer atropelados ou afogados nas águas sujas do córrego. Por muitas vezes, os moradores locais observavam a cena e iam resgatar os animais, procurando na sequência arrumar alguém que pudesse os adotar. A despeito das várias brigas e inimizades que Prado arrancou com os moradores locais, em razão da detestável prática, o homem não se regenerava e não tolerava hipótese alguma que aqueles animais rondassem sua casa. Certo dia, alguém deixou num terreno baldio, próximo à casa de Prado, uma caixa com um filhote de cachorrinho preto,
que latia sem parar, pois devia ter menos de 2 meses. Prado estava ficando louco com os latidos do filhote, e assim que localizou a caixa, não teve dúvida. Tratou de levá-la para as proximidades do córrego e dispensar o incômodo do cachorrinho. Ninguém sabe qual foi o destino daquele filhote, mas naquela quarta-feira subsequente, um enorme cão preto passou a uivar longamente na noite que se seguia. E isso sempre à frente da casa de Prado, que tão logo saía da casa, mas ao chegar ao teu portão, o cão simplesmente sumia sem deixar rastro, como se lá nunca tivesse estado. Segundo o relato de alguns antigos moradores, aquele não era o uivado de um cão comum. Era alto demais e podia ser escutado por vários quarteirões. Segundo alguns locais que fizeram contato visual à distância com aquele animal, diz que ele se mantinha ereto em 2 patas quando uivava. Após o 3º dia que o cão uivava naquele local, Prado resolveu deixar o portão de madeira aberto e ficou de campana na sala da casa, armado com seu revólver e à espera do barulhento cão preto. Naquela sexta-feira chovia muito forte e Prado concluiu que dessa vez o cão não iria aparecer. Então resolveu e se foi deitar. Mas perto de pegar o sono, ele escutou novamente o estridente uivo longo do animal. Alcance e saiu em disparada para ver se dessa vez o animal, debaixo de chuva mesmo. Quando o Prado atingiu a altura do quintal, teve a impressão que o enorme cão estava de pé e correu em direção à marginal local, para o lado do córrego, e então ocorreu que na mesma direção, com sua arma em punho tentando acertar o animal, todavia com muita dificuldade em razão da falta de iluminação e da forte chuva que caía. Nervoso e com a visão bastante prejudicada, Prado tentou atravessar a marginal local. Pouco depois, um caminhoneiro que dirigia aquele local avistou um corpo caído no meio da marginal local e resolveu parar para prestar socorro. Aparentemente o homem estava morto há pouco tempo, pois seu corpo ainda estava quente, todo ensanguentado e com a camisa toda rasgada e com marcas. Marcas de garras profundas por todo o corpo. Apesar de morto, os olhos daquele homem pareciam abertos e petrificados. O motorista, muito nervoso e assustado, foi para a margem da marginal, expressa, e acenou para a viatura de polícia, que prontamente parou e tomou ciência da situação. Questionado pelas autoridades se tinha atropelado aquele homem, o motorista declarou que apenas observou aquele corpo caído ali e parou para prestar socorro. Também declarou que não viu nenhum cão preto e não conseguiu ver se Prado estava com uma arma em mãos, pois além da falta de iluminação pública no local, dirigia debaixo de chuva forte e não dava para ver quase nada a mais de 5 metros de distância. Perto do local onde o corpo de Prado foi localizado, alguém espetou uma cruz de madeira no solo, que logo foi arrancada, partida ao meio e lançada no meio da pista da marginal local. Segundo o depoimento de um morador vizinho do falecido, nos dias em que se seguiram foi avistado um enorme cão preto conduzindo um filhote pela boca em direção à oposta abandonada casa do senhor Prado. Mas nunca mais ninguém ouviu o uivado, ouviu o enorme cão naquele local.
Ainda segundo os moradores locais, Prado não tinha familiares em São Paulo. E aquela casa foi invadida e demolida pouco tempo depois. Bem, meus amados inscritos, esse foi o relato de hoje e espero que todos vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar o like. Meu muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.